Olá, pessoal, estou aqui. Quem tiver que chegar aí, por favor, me dá um alô. Hoje é um dia muito especial. Vamos ver. O pessoal vai chegar. Olá! Estão me ouvindo bem? Me dá um alô aí, se estiver ouvindo bem, por favor. Me dá um oi. Estão me ouvindo? Boa tarde. Eu tentei a conexão aqui da minha casa, mas não deu. Tive que entrar pelo celular, por isso que eu tô... Flávia, fala comigo. Flávia, tá dando certo? Tá me ouvindo? Tá funcionando direito? Ai, obrigada, Joaquim. Ai, que bom, gente. Porque olha, que tá dando de erro, né, em lives. Eu falei, ai, não, essa live não pode. E eu tenho que terminá-la antes dela ser finalizada, porque senão eu fico sem o vídeo. A última eu não consegui pegar o vídeo. Oh, meu Deus, que dó. Ah, então tá, todo mundo. Que bom, gente. Hoje eu me produzi bem, porque eu não quero ficar com cara de coronavírus. Eu sou uma mãe especial, chique. Eu tinha que me produzir para encontrar com essa mãe maravilhosa. Ah, o som tá baixo? É quando eu boto o áudio, vê se... Peraí. Vê se tá melhor agora. Melhorou? Eu não posso usar meu fone aqui, tem que ser no gogó. Melhorou? Ah, obrigada. Melhorou o som agora? Tá melhor? Ah, então tá bom. Eu não posso usar fone, não sei porquê. Então, gente, eu estou esperando o pessoal chegar. E essa semana foi uma semana bem difícil aqui em casa. E o Leandro ficou bem triste essa semana, esses dias. E nós somos homeschoolers, né? E as pessoas acham que pandemia é igual homeschooler. Não é. A gente tem uma rotina muito grande. Nossa rotina é pesada. Peraí, tem que tirar isso daqui, que senão vai ficar fazendo barulho. Nossa rotina é pesada. E ele tem encontros, tem segundas e quartas ele faz ele tem uma atividade na academia que é só de brincadeiras. Então, que ele corre, que ele brinca muito. Tem treinos de triatlon que ele faz, né? Então, faz bicicleta, corrida e natação. Tem os encontros que a gente tem em comunidade. E, de repente, parou tudo, né? Então, eles sentem muita diferença. Aqui em casa, essa semana, foi difícil. O Leandro passou uns 3 dias chorando. E nós também, né? A gente fica todo mundo muito mexido, né? Com tudo isso. Mas deixa eu ver, ela ainda não entrou, tô esperando. Ué, cadê a live? Eu estou na live. Voltei. Então, tô procurando a nossa convidada. Deixa eu contar para vocês como que eu conheci a nossa convidada. Enquanto as pessoas vão chegando, né? A gente vai... Ela ainda... Mas eu quero que ela ouça eu falando também. Vou esperar ela chegar. Eu falei com ela pelo telefone, tava tudo ok. Vocês estão me vendo, tá todo mundo me ouvindo, tudo certo, né? Então, gente, a minha última live, que foi com a Michelle, teve muita repercussão, foi muito legal, muita gente me ligando, muita gente procurando, querendo informação, querendo ouvir sobre mãe especial, querendo falar também. Eu acho que aqui vai ser realmente um canal para as mães. Se você tiver alguma mãe especial que queira conversar, me avisa, faz contato comigo que eu vou começar a agendar com várias. A gente quer realmente ser um canal para que as pessoas falem.
eu, enquanto ela não chega, eu vou compartilhando. Eu tive uma amiga estava me falando de uma dificuldade assim que ela tinha até no homeschool e de colocar para as pessoas que acompanham e fazem parte do grupo, né, da rotina do filho dela. E aí eu percebi que realmente as mães estão precisando ser ouvidas, porque é um massacre tão grande de que a gente tem que ser perfeita, que o filho tem que ser perfeito, tudo é lindo, que quem tem alguma coisa imperfeita, né, entre aspas, que não é, mas dentro desse padrão, realmente está sendo massacrado, né? E uma coisa que eu tô achando legal, tô esperando a nossa convidada, gente. Uma coisa que eu tô achando legal é que, deixa eu ver se ela tá aqui, deixa eu ver como é que eu faço, se eu vejo se ela tá aqui para eu convidar. Não, não tá. O que eu tô achando interessante é que tá todo mundo preocupado com os idosos, né, com as pessoas com alguma fragilidade. Que a gente se mantenha assim depois da quarentena, né? Que isso está sendo muito bacana, isso está sendo realmente sensacional. Quem está aqui que viu a última live? Vocês viram a última? Eu não consegui gravar, por isso que eu tenho que tomar cuidado aqui para terminar antes do tempo aqui dela cair, porque senão já era. Senão eu não consigo gravar. Cadê ela, gente? Deixa eu ver se eu consigo chamá-la. Será que eu consigo chamá-la? Meu Deus. Aqui, ó. Vou enviar para ela. Vamos ver. Ela ainda não chegou. Eu não tô vendo ela. Tô esperando. Eu falei com ela agora no telefone, a gente se falou, vamos ver, porque a internet tá estranha mesmo. Vamos ver. E aí esse silêncio que às vezes a gente se coloca, né, de tanta coisa que a gente tem que resolver, aí às vezes a gente se coloca num silêncio, Ah, chegou! Pera aí que eu vou chamar ela. Lá, 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 lá. Aí. Chamei! Agora ela vem. Pode aceitar. Ah, aceitou! Ah, que maravilha! Tudo bem? Esse lugar eu conheço. Eu, É o lugar que ele grava as. olha, hoje ele me emprestou. Te emprestou, né? O lugar dele, né? Ah, que lindo. Não precisa. Eu não sei se não vai me cobrar uns trocos, né? Mas tudo bem. Ele tá aí? Tá aqui do meu lado me pentelhando, Ah, é. Não, manda ele dar um alô pra mim. Vem cá me dar um alô, meu querido. Eu vou roubar sua mãe um pouco hoje, hein? Ô, lindo! um grande beijo. Um beijo, Grande viu? beijo, como vai? Tá bom, querido. Fica com Deus aí. Vou roubar sua mãe hoje. Pode roubar que eu deixo. Legal. Só hoje. Só hoje, né? Você vai carregar, Marcos? Paga lá. Ainda mais supermãe assim, não dá mesmo não, ficar sem. Imagina, não me faça ficar mais nervosa que eu já estou, hein? Então, deixa eu te contar como que foi. É porque a gente já conversou tanto, né? Tantas coisas. Mas como é que eu te conheci? Como é que é a vida, né? Eu não tinha nada de diagnóstico de nada, não sonhava em nada. E fui procurada como professora de leitura dinâmica por uma moça do Rio de Janeiro,
nossa amiga, Andressa, e ela falou: eu queria saber, porque eu. Não, foi o seguinte, não, foi o contrário. Foi o seguinte, agora eu lembrei. Eu estava, como professor de leitura dinâmica, estava procurando um vídeo sobre o Glendon. Sim. Aí eu fui futucar lá no YouTube, no Google, né? Aí quem que aparece? Você e o Marcos fazendo um vídeo. E o Marcos te entrevistando. Gente, como eu chorei com aquele vídeo. Chorei demais. Aquilo ali tocou, ali já era um sinal, né? Já era um sinal que a gente estava se conectando. Aquilo veio assim. Gente, esse negócio, eu vou desligar isso aqui que tá. Então aquilo veio assim no meu coração. Eu falei, gente, porque o meu pai, desde que eu me entendo por gente, meu pai fala do Glendon, porque ele trabalhava com crianças com lesões cerebrais, ensinava crianças a ler, e ele usava muito esse exemplo para o curso de leitura dinâmica. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, não acredito. Gente, né, você vê uma prova viva de que o método dele é sensacional, né? E ele te É sensacional. entrevistando, eu falei, eu chorei muito, chorei ali, me apaixonei pelo Marcos, por você, e aí o Marcos fez meu curso, e olha, Sim. ele não sabe, eu já falei isso para ele, mas eu acho que ele nem lembra, mas até hoje foi assim, o feedback mais bacana que eu recebi até hoje do curso, foi o dele, porque ele fez uma comparação com a música, que ele Ah, estuda música e como que sim. foi estudar leitura dinâmica, comparando, porque tem a ver, né, o tempo. E eu fiquei É. assim encantadíssima. Ele é muito inteligente, vocês estão de parabéns. Agora fala um pouco de você pro pessoal, quem não te conhece, conte para eles quem é você e por que que você é tão extraordinária. Não me põe responsabilidades que eu não tenho, hein? Então, eu, na maior da simplicidade, fui professora um bom tempo. Aí, quando o Marcos nasceu, a gente precisava dispor de mais tempo para estimular. Então, eu não poderia mais dar aula porque eu dava na aula no interior. Então, eu ia de manhã de bicicleta a 8 quilômetros, dava aula o dia inteiro e voltava só à noite. Então, não tinha como eu estimular. Como o Marcos tinha que ser estimulado, eu tive que dar meus pulinhos, né? Aí fiz um concurso público e trabalhei dentro da prefeitura aqui perto, onde eu levava 10 minutos, nem isso para ir trabalhar. Então, mas mesmo assim eu adorava ser professora, sempre gostei e sempre pensava assim, quando eu me aposentar, eu volto a dar aula. Então eu deixei a coisa acontecer, mas comecei a dar aula para o Marcos em casa. A gente começou a estimular o Marcos exatamente como se fosse uma professora, né? Então, desde leitura, desde gostar de trabalhos de montar, de recortar, de manusear. E a gente montou na nossa casa um circuito neurológico. Então, onde a gente fazia o circuito mesmo, é. O Orlando, meu esposo, ele construiu todos os aparelhos que a gente precisava e a gente fez, então, um trabalho bem, assim, em torno de 8 horas por dia. A gente trabalhava com o Marcos, a gente acordava às 5 horas, pegava o Marcos do berço, fazia toda uma sessão, mesmo ele dormindo, né? A gente estimulava ele, porque o cérebro não dorme, né? Aí eu ia trabalhar, voltava ao meio-dia, antes do almoço a gente fazia mais uma sessão. Aí nós tínhamos uma moça que trabalhava com ele, as atividades que ela conseguia desenvolver com ele, ela fazia, e à noite a gente ia à noite adentro. Mas mesmo assim eu tinha uma vontade muito louca, assim, de ajudar as pessoas, né? Só que eu sempre fui assim, ó, eu sou mais da prática, de botar, como se diz aqui em Vidal Ramos, botar a mão na massa, entende? Então, assim, ó, fazer o entorno é o Orlando que faz, e eu Ah, coloco a mão na massa. E precisa, né? entendi. Alguém precisa pôr a mão na massa, e eu me identifico mais com essa de pôr a mão na massa. Mesmo hoje, por exemplo, com o Marcos indo palestrar, dando as contribuições dele em live, em vídeos, eu faço a minha parte, mas né, de pôr a mão na massa, mas o entorno é ele e o Orlando que fazem. E Sim, interessante, né? mas essa mão na massa aí faz uma diferença, hein? Oh, meu Deus!
Tem. Eu E sabe acredito. uma pergunta que eu queria te fazer? É o seguinte: quando eu vi o vídeo, você fala no vídeo, ou o Marcos, eu não sei exatamente quem é que explica, mas que ele só teve o diagnóstico do autismo depois de uma certa idade, acho que com 10 anos, não foi isso? 7 para 8. Tá, 7 para 8. E antes vocês achavam que ele tinha era lesão cerebral, então vocês fizeram todo esse, né? Vocês Isso. desenvolveram porque vocês não tinham o diagnóstico. Não, Você não tinha. acha que se você tivesse, de repente, tido o diagnóstico de autismo, você teria tido essa motivação de fazer esse. Ou você acha que o diagnóstico teria te limitado? Não, não, porque quando a gente teve o diagnóstico da lesão cerebral, o nosso médico descartou qualquer possibilidade dele desenvolver. Então, assim, ó, é bem diferente um laudo que a gente teve do que do autismo hoje. Porque o Então, é isso que eu quero autismo, que você fale, porque vocês foram contra toda, né? Toda a todas, maré até a e ciência. fizeram. Isso porque um comunicado, né? Eu até coloco a gente na palestra, que é a parte que eu faço, eu coloco isso para os pais. Quando a gente foi, ele tinha 3 meses de idade, né? E até então ele tinha problema cardíaco só. Aí o nosso pediatra disse, ó, mesmo com o problema cardíaco, ele está aquém do que ele poderia estar, com 3 meses. E aonde ele nos orientou, então, procurar um neurologista. E com meses ele então chegou e disse para nós, ó, ele analisou, né, fez todos os testes, ó, o filho de vocês é surdo, é cego, nunca vai vir a caminhar. E com 1 ano de idade, o máximo que ele vai viver, a lesão vai tomar conta de todo o cérebro dele e ele vai vir a morrer. Então ele foi curto e grosso. Mas a gente não, claro, com certeza, a gente chorou, teve o tal do luto, como todo mundo hoje fala, né, no autismo, tô de luto. Com certeza, ninguém espera ter um filho com problemas, né? Ainda mais esperar até 1 ano para ele morrer. Então a gente chorou, clamou, achou culpados e tudo mais, como normal. Eu acho que o ser humano tem essa. Mas de repente a gente parou, olhamos um para o outro e falou: bem, nós vamos ficar chorando 1 ano então? Não dá. Vamos tentar fazer o que a gente consegue. E foi o que a gente fez. Então a gente batalhou bastante pelo fato dele ter problema cardíaco, passou pela cirurgia cardíaca com 11 meses de idade e ganhou alta. Quando ele tinha 1 ano e meio de idade, ele ganhou alta do coração. E ele era um bebê. Um bebê que onde você colocava a mão ficava, o olhinho dele ficava sempre de um lado, ele era um bebê, né? Só que aí a gente pensou assim, bem, se ele tem 6 meses de bom já, né? Porque se ele ia viver só até 1 ano, ele já está com 1 ano e meio, vamos ver o que a gente pode fazer com o neurológico dele agora, então. E foi onde a gente teve, né, o privilégio de conhecer a Escola Charlotte de Brusque, que trabalha o método Glendolan. E falou para a gente, olha, se vocês realmente arregaçar a manga e fizerem as atividades que a gente passar para vocês, tem uma grande chance de reorganizar o cérebro de Marcos. Esqueça o que está lesado e vamos tentar mandar estímulos para outras partes do cérebro. E foi isso que a gente fez. Né? E, assim, ó, nunca imaginamos que Marcos seria autista também. Né? Tudo a gente atrelava à lesão. Marcos, por exemplo, não gosta de barulho, é por causa da lesão. Marcos faz estereotipia, de repente é da lesão. Então a gente nunca tinha nem escutado falar em autismo, né? Foi só quando ele foi para a escola que daí veio então a professora, uma amiga nossa, uma psicopedagoga, né? Que falou pra gente, olha, dá uma olhadinha, dá uma estudada que Marcos tem as características de autismo. Mas o que era autismo, né? São 18 anos atrás. O que era autismo? Imagina. Né? Então a gente pensamos assim, bem, o que é autismo? A gente está Tá no dando lucro, né? certo? Vamos ver isso aí. Exatamente, exatamente. Estamos no lucro, então vamos continuar ajudando ele no que a gente pode. E foi o que a gente fez. Então vinham reclamações,
Ah, Marcos é mal educado, que não olha para a professora, né? Marcos não copia do quadro, e tudo isso a gente ia conversando com ele, mas por que, Marcos? E daí nós fomos treinando devagarinho, sem saber, a gente foi treinando. Mas olha para mim agora, agora não precisa, dá uma olhadinha agora, entendeu? Então Com nós fomos amor, né? fazendo esse trabalho sem saber. E daí com 7 anos e pouco, quando falaram, a gente foi levando adiante, sem ter laudo. É porque isso é uma coisa, né? Por exemplo, eu tive o diagnóstico, foi no meio do ano passado. E aí é leve. Só que o leve, ele é, anyway, né? Não importa se é leve, se é alto, ele é. Ele tem as Hum, questões dele. Mas eu também, na hora eu levei o susto porque eu achava que ele tinha uma outra coisa, não isso, né? Eu achava que era TDAH, achava que eram outras coisas. sim. Quando falou autismo, eu falei, hã? Mas como assim? Eu não sabia, né? Veio aquela. Ainda mais a forma que a pessoa me falou, sabe? Porque ela misturou Não junto com o pode, não homeschool, que eu sou pode, home. não vai, Nossa, não vai. não, e assim, você sabe o que você está fazendo para a vida dele? Não sei o que, assim, a mãe acaba virando uma culpada, né? Eles tratam a gente assim, tem algumas pessoas que, colégios, inclusive, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar. Para de botar a culpa na mãe, cara. Mãe precisa ser acolhida, não é culpada, né? E Mal aí, sabe ele como que a gente não é? A pessoa já está sofrida, está ali sangrando, precisa. deixando o filho na escola, ou e aí toma paulada. E aí eu fiquei assim, em estado de choque um tempo. Depois eu comecei a ficar justificando tudo, sabe? Olha, essa aqui Normal. é porque ele é, sabe? Ele é. Eu não posso falar porque. Ah, ele é, não sei o quê. Aí a minha mãe me chamou, me deu um esporro. Falou, Sandra, para com isso, para de ficar justificando. Ele não é nada, ele é ele, e ponto. Aí eu falei, verdade, para com isso, porque você, nesse mundo que muitas vezes é cruel, a gente tentando defender, acaba rotulando até mais, né? Então, não é verdade? É porque assim, ó, daí tu vai defendendo ele e não vai dando autonomia para ele, Isso aí. né? Então não adianta tu ficar defendendo, Marcos, tu é autista, tu tem essa dificuldade, nós vamos trabalhar em cima das tuas dificuldades. Mas também, quem não tem dificuldade, Alessandra? Claro, Eu tenho, tu também tem. Então, por que não ter dificuldade? Por que esconder a dificuldade? Não. Tu tem que mostrar que tu tem a dificuldade e pedir socorro para alguém que possa te ajudar, né? e como é que você, desde o início, se sentia em relação às pessoas, os olhares e tal? Como que foi isso para você? Porque eu vejo que muita mãe, né, fica revoltada, aí não pede ajuda e que a gente se isolar também é pior, né? Então, assim, como que você conseguiu resolver isso, assim? Porque vocês são bem resolvidos, né? Vocês são uma família, né, que vocês são diferentes. A É gente se verdade. A esforça, não, a família gente se toda se esforça. ama muito. Vocês têm Ah, uma, meu, tem que né, uma ter, harmonia, né? tem que ter, porque senão tu fica louca, né? Então, assim, ó, tu tem que isolar. Primeira coisa, tu tem que isolar quem é teu amigo realmente. São poucos, tu vai descobrir que são poucos, né? Verdade. Quem então, assim, ó, mas só importantes. Os que são importantes. Porque quem é teu amigo vai te defender, vai tentar te entender, vai te buscar. E quem não é, ó, que pecado, tadinho. O que Carlete e Orlando fizeram para merecer um filho assim? Né? Na época lá, mal sabia eles, né, de que o bem que o Marcos fez para nós, né? Pô, nossa, maravilha. Para vocês e para Então, um assim, ó, monte de gente. e é ruim, né, Alessandra? Se eu falar para ti assim, é fácil, aqueles Não. olhares, aqueles dedos apontados, tu tem vontade de esganar. Mas daí tu respira fundo e tu tem que ainda ensinar para o teu filho, calma, tranquilo, isso não vai afetar nada, não internaliza, a palavra que a gente mais usava para Marcos. Marcos, não internaliza coisa ruim. Quando tem uma coisa ruim, pensa numa coisa boa e substitui rapidamente, porque o teu cérebro só pode registrar coisa boa. Então, às vezes, ele, depois de a gente tanto usar, ele dizia pra gente, calma, tu tem 5 segundos, tu tem 5 segundos para Desinternaliza. internalizar.
Porque eles aprendem, né? Eles aprendem e eles te cobram, né? E o bom O é Leandro isso, né? fala pra mim, ele fala, mãe, porque eu sempre falo, para de pensar coisa negativa, pensa coisa positiva. Aí às vezes eu tô, mãe, pensa positivo. Eu falei, é isso aí, é isso aí. Eles É, lembram, gente. E esse negócio de isolar eu achei sensacional. Isso é uma estratégia realmente muito boa, porque às vezes a pessoa fica investindo em relações que só te fazem mal. Então sai fora, sim, né? não Para que tu vai precisa. ficar ali sendo maltratado, vendo seu filho ser maltratado? Por que isso? Né? Mas a gente fica Não é achando verdade. que está sendo injusta. Não. Tem que saber se defender, na é verdade. Isso é Verdade. uma forma, né? E Marcos tem bem forte isso. Ah, tu tens poucos amigos, mas quem tenho são bons. Os que eu tenho são bons. É isso aí. Não Né? Então, não precisa ter adianta. popularidade, ficar cheio de gente. Não, não. Porque o cara que diz ser teu amigo e tu fica debochando de ti, né? Sendo sarcástico, não é teu amigo. Amigo teu te defende quando tu Verdade. precisas, né? Então, isso que nós temos que ensinar para eles. Escolha muito bem teus amigos, com quem tu vai te abrir, com quem tu vai confiar, quem tu podes confiar, quem tu não podes. Infelizmente, daí ele, às vezes ele olhava assim, mas como, mãe? Me explica. Tem pessoas ruins? Tem pessoas maus? Eu disse, tem. Infelizmente tem. Né? Porque ele não acreditava. Mas não é para ser bom. Deus não quer que a gente seja bom? É, a gente aprende isso, filho. Mas infelizmente não. Então, assim, há muitas vezes, Alessandra, até é interessante falar que ele entrava em crise por uma coisa errada que aconteceu. Tipo assim, ele ouviu na televisão a corrupção. Nossa, Hum, ele ficava revoltadérrimo. Então, tu tem que trabalhar isso. Marcos, ei, calma, olha só. Tu não vai mudar o mundo. Tu vai fazer a tua parte. E tu tá fazendo. Não tenta pensar que tu vai mudar o mundo, porque senão tu vai ficar louco. Então, eu tenho que. Tudo isso nós temos que conversar com eles, porque para eles, de tão literais que eles são, eles aprendem e agem daquela forma, né? Então, a é gente verdade. trabalha primeiro para eles serem bons e depois a gente trabalha para eles observar que É, tem gente má. é muito louco. É louco, é verdade. E, Não e, dá para entender, né? e uma coisa que eu tenho percebido também é que as mães elas estão tão machucadas, né, em função disso dos maus e dos olhares. É, e até uma que eu estava conversando e ela falou que a filha dela tinha a perna bem fininha, então ela não botava a menina de perna de fora de jeito nenhum, que era uma questão dela, né? Ah, E exato. é tão importante a gente trabalhar os nossos traumas e as nossas, né, questões para não levar isso para eles, né? Como é importante isso, né? Como é que você conseguiu fazer isso? Falando para eles os valores, né? Porque Marco também, a gente brinca com ele, tu é um cambito, as pernas dele são compridas, né? Mas tu acaba brincando e levando com Na naturalidade. esportiva e aceitar, né? E assim, ó, o que a gente eu sempre trabalhava com o Marcos e com o Bruno também, que não adianta ser uma goiaba, linda por fora e bichada por dentro, né? Então a gente usava sempre esse exemplo para eles. Olha, não adianta de nada tu ser perfeito o teu corpo e uma cabeça vazia, um coração sem amor, sem bondade. Então se preocupa muito com o interior. O externo se acaba muito rápido, né? E isso é muito importante colocar E para você eles se gostar. acreditava nisso, né? Você estava falando acreditando, não era só falando para ele, ó, e aqui eu tô cheia de, né, cheia de não me toque. É uma coisa de vida mesmo, né? Você acredita nisso. É isso Isso. aí. Tu pode usar Botox se tu acredita que é legal. Claro, Tu podes? mas Não não estou pode viver em criticando. função disso, né? Isso, esquecer a essência, né? É isso aí. Esquecer as pequenas coisas. Então, assim, ó, porque Marcos caminha tropeando um pouco. E aí? E aí? Né? Ele está andando, cara. É isso que é o bom. Então, assim, ó, até nós estávamos conversando agora, eu e o Marcos, assim, ó, de evidenciar sempre o que tem de bom. E o que tem de mal, esquece. Nem olha.
né? Então, uma pessoa, ela não é totalmente ruim, mas ela também não é totalmente boa. Então, vamos olhar a pessoa, né? Sempre equiparando isso. Então, mas sempre valorizando o que tem de bom. Eu acho que a gente tem que aprender isso, né? Vamos ver o que ele tem de bom. E a Então, gente veio consegue. uma pergunta aqui, perguntaram aqui, com quantos anos vocês falaram para ele que ele era autista? A hora que foi na escola, a professora falou para a gente já colocou para ele, com naturalidade. O que é autismo? É simplesmente uma forma de pensar diferente, de sentir diferente. Não é Ah, um bicho, não é uma doença, né, que o pessoal se apavora. é isso Eu acho que mesmo. quanto antes você falar para ele que ele é autista, ele vai se identificando, ele vai se buscando. Só que tomar cuidado com como tu vai falar para ele, É né? isso, tem que estar preparada. Eu ainda não estou com essa, com a sua, o seu nível, estou precisando melhorar aqui, estou em evolução, mas Não, não, tem que ter não. essa clareza de falar numa boa, leve, né? Para não chegar e. Coitado mesmo. Não. Essa De coisa é repente, normal. de repente assistir um vídeo, uma pessoa autista, né? Muitas pessoas, eu digo para pessoal, assiste os vídeos do Marcos junto com o teu filho. Aí tu pergunta para ele assim, tu te sente assim também? O que que tu acha? Que, como o Marcos falou, é assim que tu sente também? Que tu se percebe? Entendeu? Daí fica mais fácil. Ah, por quê? Por que tu sente assim? É porque é autista. Porque se tu vai protelando, É daqui a pior, pouco, né? ele vai, porque assim, ele vai encarar com naturalidade. A família vai encarar. Se tu Não, e primeiro tu ele, tem que encarar. e eu tô tendo uma experiência aqui em casa, por causa da pandemia, que ele veio falar comigo e falou: mãe, você tem que me falar a verdade sempre. Eu falei: meu Deus do céu, vai vir agora, agora vai vir a pergunta. Estamos Né? chegando nessa hora, vai vir, eu vou ter que falar. Mas eu não sabia ainda como ir, nem eu, nem meu marido. E a gente, mas tá sendo maravilhoso para mim conversar com você, porque é isso, esse é o caminho. Que bom, Sim, eu vou acho, falar. não precisa ter medo, não precisa ter medo, não. Mas assim, se tu não souber como entrar, eu acho assim, assista um filme. Qual a dificuldade maior dele? Por exemplo, ele tem estereotipia? Não, Ele é, ele, o que que ele tem? Ele tem ecolalia. Ecolalia é braba aqui. Eu mas vou, Marcos também tinha bastante. né? Uhum, E bastante. agora ele está começando a identificar que não é ele, é o desenho. Entendeu? Ele fala, mãe, eu vi o desenho fala, aí ele repete tudo. Mas antigamente nem era ele repetindo, repetindo, repetindo o tempo todo, né? Agora ele já Uhum, consegue identificar. Agora a gente sim. está. Eu acho que como eu estou fazendo terapia também, aliás, a minha amiga maravilhosa está nos assistindo, que é a Gisele H, tem me ajudado muito. E aí eu vejo que a mãe realmente ela tem que se cuidar e cuidar da sua própria alma, das suas emoções para isso, para estar pronta para eles, né? Com certeza. Porque se Yeah. você tiver quebrada, vai um caco quebrado conversar, não pode. Aí você vai furar teu filho. É que daí tu não passa como é que eu vou dizer, a tua crença para ele, né? Tu tem que acreditar primeiro. Não adianta dizer assim, ah, meu filho, tu é Exatamente. inteligente. Se eu digo assim, tu é inteligente. Mas tu não tá com convicção. Tu tem que passar para o cérebro dele que ele é inteligente. Eu Isso. acredito em ti, meu filho. Tu vai conseguir. Tu tem que passar isso com convicção. Primeiro, tu tem que se trabalhar para conseguir passar isso para o teu filho, É. né? Não, na verdade eu acredito, eu só tenho medo, meu maior medo é de que ele tivesse uma reação ruim, é coisa de mãe mesmo, que a gente sempre se culpa, né? De não saber como é que eu ia fazer. Só que, gente, nas piores crises, nos piores dias, nas piores. Deus me ajudou e eu fui e falei e vem, o negócio vem, né? Só que É, nessa pandemia, realmente, eu estou muito mexida. E para o melhor, né? Já estava decidida a conversar e mais uma vez um terapeuta me disse, Lissandra, espera que ele vai te dizer o momento e tal. Só que eu já acho que já chegou, ele já me disse, eu que não quis ouvir, né? Porque tem isso ah, tá. também, né? Certo. Ah, Ah, ele certo. vai dizer.
Aí pode Já perguntar chegou, para sabe ti, que eu tô Alexandre. fugindo, mas eu não vou fugir mais. Depois dessa conversa aqui, então, eu vou me organizar e vou conversar com ele. Fala com naturalidade, com tudo. É, porque assim, ó, às vezes eles dão a deixa e a gente escapa, né? É, você Então sabe, você sabe. Eu então falei assim, eu falava isso sobre na sexualidade, né? O Orlando, meu marido, ele tem um pouquinho de receio. E eu, já a hora que ele pergunta, eu já respondo. Não adianta enrolar. Ah, mas ele é muito novinho para saber. Não, é o momento porque ele perguntou. Então, a hora que ele perguntou é porque ele tem a dúvida e é a hora de tu responder, né? isso aí. Não precisa ir além do que ele pergunta. Tu pode dizer, Isso, mas aquilo lá, o que ele pergunta, ele tem que satisfazer, é né? isso Então, aí. porque senão depois, quer ver, Alessandra, ele vai saber da rua e é pior. Aí ele vai te Pior. culpar. Ele vai dizer assim, pô, Isso. mãe, eu sabia que eu era autista e tu não me falou. Entendesse? Porque alguém vai dizer para ele. Ainda existem pessoas maus que dedam e ou mesmo na escola. Daqui a pouco um amiguinho, a professora vai falar na escola, ó, pessoal, tentem fazer um pouquinho menos de barulho, porque o nosso amigo aqui, ele é autista. Aí, ele vai ficar perdido, porque o que que é autista daí? Entendesse? Então alguém vai sair. Então, se ele souber, ó, realmente, o autista às vezes tem, não gosta de luzes, o outro não gosta de tato, de beijar, de abraçar. Tudo isso tu tem que saber para daí explicar, né? Ó, filho, ele não Ah, gosta porque o tato dele é aguçado, né? Ele tem hipersensibilidade, ou então ele tem hipo, que ele gosta de abraço, abraço, abraço. E tudo isso eles têm que saber, né? eu conheço uma pessoa que adora abraço, abraço, abraço. É, Tem. eu também gosto, mas o Marcos, aqui, nós temos que Não, trabalhar então, mas tem muito. uma. Não, mas eu tenho uma amiga que eu acho que ela é autista e ela é assim, ela gosta de abraçar, abraçar, abraçar. Eu não sabia que isso era estereotipia, não. Não, não, não é estereotipia, é a sensibilidade, né? O tato. Ah, é? Ele tinha necessidade de ter tato, ao contrário Isso, do quem recua. exato. Tem Ah, o entendi. hipo e o hiper, né? Então, assim, ó, quem é Tipo um hipo, tu tem que ficar hiperfoco, trabalhando. assim. Pessoa. Calma, calma. Não, agora não é hora de abraçar. Calma. E quem é hipo, me abraça um pouquinho, eu posso te abraçar? Então tem Ah, tudo isso é bom a gente conhecer, né? Para daí trabalhar. Senão a gente não consegue trabalhar essas emoções neles, né? mas olha, tá sendo incrível. Tem uma moça aqui me perguntando se ela falou o seguinte: a minha filha tem 6 anos e eu falei para ela por alto, com naturalidade, mas sem entrar em detalhes, porque acho que ela não entenderia tanto e eu tenho medo dela usar o autismo como desculpa para tudo. Não, Danis Rodrigues, o que você acha disso? Ô, Danis, eu acho que acredito assim, ó, que se tu não usares como uma desculpa o autismo, ela também não vai usar. Porque o que acontece é que os pais usam o autismo como uma desculpa, né? Então nós pais não podemos usar. Até entre nós, eu e o Orlando, eu e o Bruno, que morava conosco, agora não. Aí às vezes a gente chama, ei, calma, ele é autista, ele demora um pouquinho mais para te responder, né? Mas dizer assim, ele não fez porque ele é autista. Não, né? E eu acho assim, tu pode ir falando com calma, cada fase. Ela tem uma dificuldade, por exemplo, de copiar do quadro. Daí tu vai ter que explicar para ela, olha, filha, é porque tu é autista, daí a tua coordenação motora, mais o quadro, é difícil para ti. Mas se a gente trabalhar, tu tem que trabalhar um pouco a mais do que os teus amiguinhos para vencer. Mas tu consegue. Sempre ajudando ela que ela consegue, mesmo sendo mais difícil do que para as outras pessoas. Mas ela vai encontrar na filha dela alguma coisa que a filha dela se sobressai perante os outros, né? Então ela vai usar aquilo lá de compensação. Olha, mas não fica triste, filha, porque tu faz muito bem teu desenho. Olha só, né? Então usando a gente tem que estar muito atento nos nossos filhos, para tudo que eles fizerem de bom, a gente usar aquilo para pôr na balança ali para não ficar pesado, É, né? é isso aí, tem toda a razão. E aquele menino que não ia durar até 1 ano, hoje está com quantos anos? 27.
27, e ele, além de. Fala tudo que ele faz, porque eu não sei tudo. Eu sei que ele é músico, ele é locutor de rádio, ele é youtuber, ele é escritor, ele é formado em comunicação social, né? A comunicação Jornalista, institucional, né? E, palestrante, mas o quê? Poliglota. O que ele faz mais aí? Que eu já... ele está fazendo uma pós, já fez uma, está fazendo uma outra, e agora, na pandemia, ele começou a fazer um mestrado. Que arraso, gente! Então, Toma, toma, pá, pá. Esse povo que vem e diz, né? Eu acho que. E o que você, Arlete, diria para quem quer ajudar uma mãe especial, que tem uma amiga que é mãe especial, ou tem na família, mas não sabe como? O que você diria? Como que qual é a forma de abordagem, assim, que as pessoas deveriam ter? Porque eu percebo que tem pessoas que têm boa vontade, mas não sabem, não sabem. primeiro oferecer o ombro, né? Que eu acho que é nesse momento que a gente mais precisa de um ombro, porque às vezes a gente tem vontade de chorar, tem vontade de se abrir, e às vezes a gente não encontra essa pessoa, né, com que a gente pode fazer isso. Eu acho que é o primeiro caminho. E assim, ó, o casal, a família se unir cada vez mais. Porque a partir do momento que tu tá pesado, teu ombro tá pesado, tu tem que dar uma volta, tu tem que sair, alguém assume. Porque se ficar só em cima de nós, mães, que a gente às vezes tem essa mania de querer ser muito forte e não dividir, a gente acaba estourando uma hora, né? Então, envolve a família, não seja orgulhosa, convida um amigo, convida a avó, convida a sogra para ajudar. Não deixem de namorar, não deixem de sair para dançar, não deixem. Mas estimulem e dê muitas oportunidades para os filhos de vocês. Deem, sem medo nenhum. E não limitem. Eu tenho aqui 10 coisas que tinha me pedido para separar. Isso! Então, vai, que eu tô aqui, Ó, ó. Vou anotar, então inclusive, que vamos eu lá. já. Vou colocar aqui 10 coisas que eu achei super importante, nós achamos super Fale, importante considerar. Então vamos lá. Uma fale. delas, considerar seu filho como um indivíduo. Primeira, Show. certo? Então, o que ele Isso sabe? parece Valorizar óbvio, mas não é, né? não Parece é. óbvio, mas não é. Não é. Infelizmente não é. Então, considerar o que ele sabe fazer, desafiar, deixar ele errar para aprender, que não faz mal nenhum. Uma coisa. Segunda, faça Hum, valer o que você conhece de seu filho. Não permita que ninguém nivele ele por baixo. Tu, que é mãe, tu que é pai, conhece o filho. E sabes do que ele consegue, ele vai conseguir fazer. Não deixe que os outros dizem, se, ele não vai, ele não pode. Não aceita isso de jeito nenhum. Vire leoa se for preciso. Vão na escola, vão buscar em defesa deles, né? Terceiro, uhum. tratar o teu filho pela idade biológica. Não é Ah, porque, né? Não precisa inferiorizar ele. Pode tratar essa- ele normal na idade dele. Só que possibilitando todos os desafios possíveis. Possibilita ele. Errar, ele vai errar como todo mundo erra. Mesmo que ele demore um pouco mais do que outras pessoas a dar a devolutiva. Mas trate ele de igual para igual. Né? Respeitando o tempo dele, com certeza. 4. sim. Observar as amizades, como eu falei anteriormente. Ajude ele a identificar bons amigos. E os outros descarta. 5. Aproveitar a janela de 0 a 6 anos para a estimulação. Pai e mãe, quanto antes vocês tiverem o laudo, o diagnóstico, melhor para vocês, melhor para os filhos de vocês. Porque o cérebro com 0 a 6 anos aprende tudo, tudo, que ele vai usar para o resto da vida. Ele pode não dar devolutiva até 6 anos, mas vai estar gravado na cabecinha dele, no HD dele,
e uma hora, quando precisar, ele vai lá buscar aquele aprendizado que está lá. Então, assim, ó, as pessoas diziam para mim, Arlete, mas tu trabalha fora? Eu precisava trabalhar, porque eu não tinha isso aqui, ó, poder aquisitivo. Eu precisei trabalhar fora para buscar, sabe? Mas assim, ó, aproveita o tempo que tu tem. Então, É isso aí. Com qualidade, né? exatamente, se tem uma hora por dia, faça aquela uma hora por dia valer a pena, né? Não fique em casa já chegar bocejando, ficar reclamando do trabalho, assistir uma novela, duas novelas, e o filho jogado, e o filho no computador, né, no celular. Então, aproveita o seu tempo, porque essa é a linha do tempo que não vai aprender depois dos 6 anos, vai, Vai. não é? Com certeza, Mas é aprende quando até eles são esponja, né? Quando eles são uma esponja, né? exatamente. Então eu acredito muito que tenha dado certo com o trabalho com o Marcos, porque a gente começou com 1 ano e meio, isso que já é tarde, né? E mandamos todos os tipos de estimulação possíveis, porque Marcos não tinha nenhum as 6 inteligências desenvolvidas. Ele não sentia cheiro, ele não sentia tato, ele não sentia dor, calor, nada. Então nós tivemos que estimular tudo isso nele. E valeu a pena. Super. Texto. Não permitam que o diagnóstico limite o potencial de seu filho. O diagnóstico é só para ver assim, ó, para te interpretar e entender melhor o seu filho, só. Mas isso não quer dizer que ele não vai conseguir fazer tudo ou quase tudo de uma pessoa neurotípica, certo? 7. Os pais são os mais importantes terapeutas. Nós, pais, somos os mais importantes. Pode ter todos os terapeutas à tua disposição, Alessandra. Mas se tu não fizeres a tua parte em casa, Não de adianta. nada adianta. E os Então é dois, né? Tem que ser os dois. de preferência os dois, né? Com certeza. A família, né? O irmão e cunhada, É, todo mundo envolvido, né? Vô, vó, sabendo que, ó, isso ele pode, isso ele não pode. Aquilo ele tem que fazer, porque é a obrigação dele e não da avó, de a gente amenizar a coisa para ele, né? Facilitar. E deixa eu sensacional. ver. Claro que não, meu Deus, não desfazendo de jeito nenhum os terapeutas, né? Que eu acho que eles são Claro. uma importância fundamental, né? Só que Sim, eles vão buscar lá, ajuda é fundamental. eles trabalham 40 minutos, 45 e eles vão para casa. 8º, informar o filho com clareza o que é esperado dele. O que tu queres dele? Não deixa ele imaginar o que tu quer. Tu tem que deixar definido. Como que vai se comportar em cada ambiente? Como que ele vai se comportar? Quando na igreja é de uma forma, num clube é de uma outra forma. E assim a vestimenta, tu vai se vestir conforme o ambiente que tu vai. Porque senão ele vai gostar só de tal roupa. Beleza, mas devagarinho tu vai trabalhando com ele. Olha, meu filho, mas agora a gente está indo na igreja. Na igreja a gente se arruma melhor. Vamos fazer uma forcinha de colocar uma outra calça? Vamos? Vamos fazer uma ajuda a mãe? É bem pouco tempo. Não, essas conversas são importantes, né? Peraí, E o olha que só, pode. eu vou dar um stop aqui para a gente voltar, porque senão eu perco essa gravação, que eu já perdi da minha última. Então, eu vou sair, a gente termina aqui e volta, tá bom? Eu vou abrir de Ok, novo, tá? Porque ó, senão eu perco ó, essa gravação. Hein, pessoal? A gente já se encontra aqui daqui a pouco. Deixa eu ver como é que eu encerro isso, meu Deus do céu. Ah, encerrar. Já volto. ok. Gente, que sensacional. Ai, deixa eu ver. Viu, Flávia? Fiquei esperta dessa vez. Eu botei o despertador, cara, senão eu ia perder. Ai, meu Deus do céu. Não posso perder essa live de jeito. Ops, voltamos. Aê! Cadê? Não tô te vendo. Você tá me vendo? Tô. Uhum. Ah, vai aparecer daqui a pouco então pra mim. Tô conseguindo te ver sim.
Pra mim tá parecendo aguardando a Arlete ainda. Não é? É que a É, gente mora longe, né? Não tem nem avião, né? pois é. Vocês estão me vendo, pessoal? Cadê eles? Tá pausado? Aqui tá ok, estão me dando uma mensagem aí. Tá vendo ela também? Tá vendo a Arlete? Ah, então tá bom. Ah, então tá ótimo. Então tá. As duas. Ah, então tá. Eu que não tô te vendo. Deu um tilt aqui. Mas não tem importância. Eu quero te ouvir, que eu estou aqui felicíssima, gente. Ah, Vamos recapitular. Ah, agora tô vendo. Vamos ah, recapitular então. A gente estava no informar o que queres dele. Isso é isso. muito importante. Por isso que eu não queria, eu tive que desligar, porque senão ia desligar a gente e eu queria falar sobre isso. É, uma das coisas que me chamou a atenção, me chamaram a atenção várias, mas uma foi muito engraçada, é que sempre eu educava o Leandro, eu ensinava uma coisa para ele, ele falava assim, ou então eu brigava com ele sobre alguma coisa que ele fez, e ele falava, mãe, mas eu não sabia, você não tinha me explicado. Então, para mim, foi libertador quando eu tive o diagnóstico, por isso. Porque eu falei, cara, coitado do garoto querendo ter orientação e eu, débil mental aqui, achando que, né, ele era mal educado. Não, e tem uma coisa, né? Eu sou muito brincalhona, sou muito alegre, e eu sempre fui muito mãezona dos meus amigos, da minha família. E aí o pessoal ficava implicando comigo que eu era uma mãezona, que eu paparicava ele, que a culpa era minha. Por isso que eu falei, eu demorei muito também a procurar ajuda e a mudar de postura, porque eu achava que a culpa era toda minha, que ele era assim Uhum, porque eu paparicava ele. Então, uhum. eu deixei o meu instinto, né, meu instinto maternal, né, ficar um pouco Abalado. silencioso. E o meu próprio marido não me entendia. Quando eu falava com ele, ele falava, que isso, você tá doido, isso aqui tá no modo, não tem nada. Falava na escola, nem tem nada, ele é só tímido. Mas não Sim. é, a gente que é mãe, a gente sabe. Então, eu hoje, eu respeito muito mais, assim, o meu instinto e tenho muito mais autoconfiança do que antes. Porque eu fui avisada pelo meu instinto materno, né? Mas aí as pessoas falando, eu ficava achando que a culpa era toda minha. Uma vez eu tive uma experiência que eu fiquei muito chateada. E ali já foi o início do meu contato com mãe especial, já foi ali também. Quando eu botei, porque eu botei o Leandro na escola com 11 meses, olha a ignorância. Porque eu queria que ele socializasse, porque todo mundo que chegava lá em casa ia falar com ele, o garoto chorava. Eu falava, gente, a culpa é minha, porque eu prendo ele. Ai, vou botar na escola, não adiantava nada, ele não socializava. E tinha Uhum. uma outra menina que a menina ela tinha fobia de arroz. Ela não podia ver arroz. Ela chorava, você estava vendo assim. Só que ninguém sabia, era sempre na hora do almoço que ela dava o tilt lá. E aí, qual era a justificativa da coordenadora? Que a culpa era da mãe. Porque a mãe, ela fazia um trabalho durante a semana para a garota comer comida. Quando a garota estava acostumando que ela ia para casa, a mãe ficava dando só picadinho, não sei o quê, a garota voltava toda descontrolada. Só que aí essa mãe, ela estava usando o instinto materno. Ela percebeu que a garotinha, ela não sabia exatamente o que que era, mas ela percebeu que se ela separasse a comida, a menina comia melhor. E aí Olha ela só. foi. Então, cara, a gente tem que se ouvir. A gente Sim. precisa. Não é verdade? Por isso que eu digo para ti, Sandra, tu tem que prestar atenção no teu filho. E esqueça os outros, né? Escuta, como tu falou, teu coração fala mais alto, não adianta. Porque conselho, meu Deus, se fosse Não bom, a é? gente não dava, não era de graça, né? Era É cobrado. verdade. Todo mundo opina. Dá chá de O que camomila, serve para dá você não chá de serve. Já, uva. já troquei, já estou em outra. O que serve para você não serve para minha família. Não é Exatamente, verdade? exato. Então, assim, ó, é muito importante isso. Quem sabe o que ela via no arroz, né? Porque a gente atendeu, não é atender, a gente já conversou com mães, por exemplo, que quando o filho não come macarrão, aí tu vai descobrir quando ele consegue
falar, ele diz que é minhoca. Ai, tadinho. Então, a mãe bate, a mãe grita, a professora grita, todo mundo grita para ele comer o macarrão, ele tem ânsia de vômito e ninguém consegue entender o porquê. Então, ele tem que ficar adulto praticamente para chegar e dizer: mãe, não consigo porque eu vejo minhoca, como é que eu vou comer? Né? Então, olha só, e o autismo tem disso. Então, tu tem que prestar atenção, por exemplo, assim, o Marcos não comia nada que fazia crack, crack. Tudo alimento que fazia barulhinho na boca era um estresse. E tu forçava ele comer. Aí até que um dia ele disse pra minha mãe, é como se estivesse comendo carroça. O barulho. Né? Aqui é o contrário, ele não gosta de nada mole. Eles têm uma coisa, né, Olha só. com consistência, né? O meu é com Sim, coisa mole. Não gosta. Ele só gosta olha só. adora farofa, botar batata palha em cima para ficar crocante. Exatamente o oposto. Aí assim, Lissandro, ó, que as mães estão ouvindo, né? Não desista de oferecer outro tipo de Sim. alimento, né? Porque Marcos a gente foi oferecendo. Então se eu colocar no micro-ondas, aí fica legal? Porque daí dá aquela murchadinha. Ou então tu cozinha um pouco mais, aí não dá o barulho. Aí ele foi comendo tomate, né? Tu vai, porque assim, ó, é importante que os filhos saibam o porquê. Então, por que que tem que comer tomate? Olha, ele faz bem para a saúde. Ele tem tal vitamina, tal, tal, tal. Faz bem para os ossos ou para, né, para for para o músculo, papapá, tu vai explicando. E eu acho legal tu comer um pouco. Dá para fazer um esforço? Vai negociando com ele. Então, só um pedacinho hoje pode. Tá, então um pedacinho. Amanhã é um pedacinho a mais. Depois a mais. Quando tu menos espera, ele está comendo. Então, assim, ó, mães, pais, não desistam de oferecer as coisas para os seus filhos. Não desistam. Eu tenho um exemplo muito claro aqui em casa quanto à areia. Né? Sempre gostei de brincar com criança na areia. Marcos erguia totalmente os pés. Ele não suportava a ideia de tocar na areia, os pés. Aí eu colocava roupa nele, só os pezinhos de fora e ele levantava, cada vez. Mas eu insistia. Só um pouquinho, filho, olha, vou pegava um grãozinho de areia e colocava no pé dele, ó. Não é tão ruim assim, é? Ele fazia, é. Aí mais um pouquinho. E daí, quando ele tinha lá pelos 12 anos, ele começou a caminhar na areia, na praia. Então, quer dizer, por quê? Porque tu foi insistindo. Olha, é importante. Se tu andar E, descalço, tu vai e carregar aqui em energia, tu vai casa, quem faz essa. Por isso que a parceria, né, do pai e da mãe é fundamental. Porque o Sim, Edson, ele é mais detalhista e rigoroso com as rotinas, ele consegue se tocar nisso. Então, ele vai introduzindo novos hábitos, ele introduziu o esporte para ele. Então, assim, não dá para a gente ser tudo, né? Eu não tenho não, habilidade para algumas coisas, aí é o outro. Tem que dividir. As mães precisam pedir ajuda, né? com Porque a certeza. gente precisa de ajuda, isso é fundamental. Então, vamos lá. 8, informar o que queres dele. Fale. Tá, e aí eu coloquei aqui, né, o que pode e o que não pode fazer. Tem que saber, eles têm que saber. Não é porque é Tem, autista que ele pode comer na sala. isso aí. O lugar de comer é em cima da mesa, é em família. Ele vai espernear, ele vai berrar porque ele quer ir na sala, na frente da televisão. Aí tu tem que deixar bem claro para ele, ó, aqui não é lugar de comer. Nós temos uma neta agora, pensa na Ai, lindeza, né? E ela vem, todos os dias ela quer o celular. É impressionante. Eu digo para ela, não é de brincar. E agora ela vai para pegar, ela olha para mim e já faz. E ela tem 11 meses, né? Então, tu isso tem que aí. ensinar isso. E pro autista, tu tem que fazer tudo, porque ele não tem noção de que pode e o que não pode. Tu vai ter que ir explicando para ele. Depois ele grava. Mas tu tem que Isso. explicar, porque eles não sabem. Eles não sabem que tem que comer de boca aberta ou fechada. Tu tem que ir explicando uma, duas, três, 10, 20 vezes, até que eles gravam. Olha,
Mas por que que eu não posso? Eles ainda questionam, por que que eu não posso? Por que que eu tenho que ser igual aos outros? Não é que tu tem que ser igual aos outros, mas eles vão te cobrar, a sociedade vai cobrar, entende? Então, assim, são coisas assim que tu tem que ir passando isso para os pais saberem, né? O pai e a mãe às vezes se apavoram porque ele faz errado, mas é porque ele não faz porque ele quer. Ele não sabe, por exemplo, tu quer que ele se veste uma roupa decente. Para ele, roupa é roupa. Olha uma história bem interessante que eu vou contar do Marcos. Ah, Marcos começou a faculdade e era em Rio do Sul, são 60 quilômetros para ir. E ele pegava o ônibus todo dia e ia. Fui umas vezes junto. Aqui tu vai esperar o ônibus, deixa o ônibus parar primeiro, daí tu atravessa, aquela toda. E chegamos na faculdade, aqui tu vai sair, aí tu vai subir tantos degraus, daí vai ser nas tuas direitas, papapá, tudo direitinho. Aí, quando ele já estava conhecedor, fui só atrás espiando, né? Porque a gente faz isso também. Aí, um dia claro. desse, era geada, aqui dá muito geada, que é frio. Ele se arrumava sozinho para ir para a escola já. Porque eu comecei a trabalhar um pouco mais tarde, né? Para compensar tudo que eu. Quando eu saía para ir no médico, quando eu saía para ir nas. E eu chegando em casa, ele descendo o morro, que a gente foi morar um ano lá no sítio, e ele vinha descendo o morro para ir para a faculdade, de cirola. Sabe que elas têm aquele buracão na frente, assim? Então, aí eu olhei de todo agasalhado, a jaqueta, tudo certinho. Aí eu olhei para ele assim, tá, onde é que tu vais? Ah, tô indo para a escola, todo feliz, porque ele adorava ir para a escola, né? Mas assim, ele olhou, sim, mas olha bem, filho, tá, tô de roupa? Filho, filho, imagina chegar na faculdade de cirola. E para ele, e para ele não fazia mal nenhum, porque era roupa. Então, para ver assim, que tu tem que se explicar, né? Porque para eles o sentido é roupa, tem roupa. Não, Indiferente e o qual é a Leandro roupa. é engraçado, que às vezes eu sou muito agitada, né? E às vezes fala assim, ô Leandro, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Mãe, você já me pediu isso? Você já me pediu? Não dá, mãe, calma. É, então eu vou te falar, E eles, cada né? comando de Eles uma têm o vez. tempo deles. É, e tem o tempo E é deles, que eu não aí posso. ficam confusos, né? Porque, como diz Marcos, tu falar rápido ou gritando, me confunde toda, né? Me confunde. E é verdade, né? Mas vamos É, lá. vamos lá. Fazer entender que para cada ação há uma reação. Eles precisam entender isso. Se eles fizerem tal coisa, vai ter uma consequência. Se eles não fizerem, também vai ter uma consequência. E eles têm que saber disso, né? Porque se é só, não fiz. Ah, mas tu não fez e aí agora? O que que pode acontecer? O que que vai acontecer? Ou então eu fiz, não poderia ter feito. Eu fiz. E agora? Né? Como é que tu vai fazer para voltar? Entendeu? Então, fazer eles entender isso. Porque Marcos, ele tinha. Ele era meio agressivo com algumas coisas. Então, por exemplo, assim, o mano dele, ele tinha no computador um joguinho que eles jogavam. O Marcos tinha um tempo e o Bruno tinha um tempo de computador. Só que era aquele computador com a memória aquela assim que era, né? Muito lento. E o Bruno se achou no direito, ele tinha passado de algumas fases, ele se achou no direito de deletar o jogo do Mano, do Marcos. Deletou. Ele precisava de Irmão, mais coisa de memória. irmão. Claro. Aí o Marcos, como ele era maior e ele era muito bonzinho, né, em termos de brigar, ele pegou o violão do Mano e quebrou todinho. Oh, que mimo. Quebrou. Aí chegamos em casa, o Bruno já veio, o Marcos quebrou o violão, aquela coisa toda, e a gente respirou fundo, né? E sabendo que ele era autista, fomos conversar. Disse, escuta, o que que aconteceu? Ah, mas o mano deletou o meu joguinho. Daí, quer dizer, ele tinha razão. Ele se defendeu, né? Só que daí a gente foi para essa conversa assim com ele, Marcos. Só responde uma coisa para o pai e para a mãe. O teu problema foi solucionado, né? O joguinho foi reinstalado porque tu quebrou o violão? Não. Então, olha só, não pode sair destruindo as coisas para resolver um problema.
Nós temos que resolver o problema. E isso é muito interessante, essa fala, funcionou muito aqui em casa, muito bem. Então, assim, ó, vamos resolver o problema. Agora nós vamos lá conversar com o Mano e ele vai deletar o jogo dele também para ficar igual a ti. Então nós fomos lá, conversamos com o Mano também, né, com o Bruno, para ele, ó, agora vai deletar o teu também, porque não é justo que o teu. Não, não, para ser justo. Né? Então, assim, para colocar isso, né? Surgiu um problema, tem que resolver. Por isso que chega a dar as crises de se bater, de agredir, porque eles não sabem como se defender. Né? Como que o Mano ia deletar o jogo dele? Não tem explicação. E a forma dele foi Ele agredir. tinha que extravasar de algum jeito, né? Exatamente. Então, assim, ó, conversar muito bem isso com eles, né? Para eles saber que eles têm que achar a solução do problema, porque problemas vão ter. Sim. Engana-se quem diz que não vai ter. Ah, ele é autista, ele não vai ter problema, porque a mãe vai o tempo todo Não. resolver. Não. Vai ter momento que a gente não vai estar perto para resolver, né? Vamos lá, então. Nono, não tenha vergonha de expor o seu filho. Não tenha vergonha dos dedos apontados para a gente, das risadinhas, das olhadas atravessadas. Por quê? Porque é o ambiente que ajuda o indivíduo. É o ambiente, é o convívio com o ambiente que ele vai caminhando dentro do espectro. Se a gente deixar eles só em casa, porque eles gostam de ficar só em casa, eles vão ter o mundo deles só a casa. Então tu tem que se achar, ser doidona, como tu és também, levar para a pracinha um dia, levar para pedalar outro dia, né? Levar para uma festinha que seja pouco tempo e trazer de volta, porque a gente tem a tendência de deixar eles em casa. Primeiro, é um alívio, né? É um alívio. Não adianta querer se enganar. Que bom Não. que ele ficou em casa. Que bom. Assim eu posso curtir a festinha sozinha, não tenho que me preocupar onde é que ele foi, o que, que ele está fazendo, não tenho que me preocupar com que forma que ele está comendo, às vezes deixando cair um pouco de comida do prato, né? E a gente opta em deixar ele dentro de casa. É erro profundo que a gente faz, porque eles vão conseguir conviver só com o dentro de casa. E eles têm que saber atravessar uma rua, pedir um pão, pedir um táxi, pedir um ônibus. Eles têm que aprender. E é na rua que eles aprendem isso. Né? Então não tenha vergonha, não. Primeiro quem não tem que ter vergonha são nós que somos a família, né? 10º, ame incondicionalmente seu filho. Ser paciente, acreditar, investir em seus talentos, apresentar ele à sociedade, saber que ser autista é só uma condição e que ele consegue tudo ou um pouco mais. Amarrar, por exemplo, o Marcos, ele não amarra cadarço. Não consegue. Tentamos, tentamos, tentamos. Não deu. Aí chegamos à conclusão que ele poderia estar gastando essa energia de amarrar cadarço para tocar violão, para cantar, para ler. E vai lá no comércio e compra os sapatos sem cadarço. Pronto. Está resolvido o problema do Marcos. Né? Marcos Sim. não consegue tirar a barba. Tentou uma vez, 2 vezes, 20, 100. Não dá. Tem barbeiro. Então ele vai ter que saber que quando chegar a hora, ele vai ter que procurar um barbeiro. Ou, quem sabe, ele consegue uma mega super mulher que tira a barba para ele. Por que não? Né? Por que não? Né? Outra coisa, ele tem dificuldade de se socializar. Fala muito bem, canta muito bem, né? Palestra, mas ele não é natural ele fazer a socialização. Então, por que não conversar com a família, com os amigos, dizer, olha, convida o Marcos para ir na lanchonete, ele gosta de ir, só que ele não tem iniciativa. Tu tem que fazer isso, por que não? Né? É E, isso aí. e aceitar as diferenças. Eu sempre digo assim,
para Marcos, né? E sempre disse, desde pequeno, quando ele vinha, às vezes, choramingando da escola, ah, mãe, o senhorzinho me chamou de deficiente. Aí eu digo para ele, filho, não tem problema, tu tem deficiência, mas a mãe também tem, né? Então, olha o que tu tem de bom. Eu dizia para ele, filho, eu não sei falar inglês, tu sabe? Então eu sou deficiente, né? Vamos sempre colocar o que eles têm de bom, sabe? Não, Marcos, não, nem deixa, nem bota isso na tua cabeça. Deficiente é ele não sabe falar em alemão, nem em inglês, ele não fez faculdade, tu fizesse. Quem é deficiente, então? Certo? E assim, Lissandra, ó, cada autista, cada pessoa gosta de fazer alguma coisa. Invista no que ele gosta. Invista. Marcos falava por O meu hora. aqui é teatro. Gosto de teatro. Então, moras numa cidade grande, nós moramos num cubículo pequenininho, uma cidade que não tem nada dessas coisas, né? Mas tem, não é uma desculpa por morar numa cidade pequena. Não é? Não, inclusive, eu decidi, agora com coronavírus e tal, acabou atrapalhando um pouco o meu plano, mas eu quero fazer uma companhia de teatro inclusiva. Eu Olha acho que o só. teatro ele vai poder ajudar muitas mães, né, e seus filhos. Eu acho que é um caminho, né, que a gente pode ali um lugar que as pessoas podem ser o que elas querem ser, né? Essa sociedade que é tão, E né? respeitar isso, né? Nós temos que respeitar, por exemplo, outro que ele gosta de fazer. Não adianta querer que ele faça uma coisa que ele não é feliz. O que a gente veio fazer nessa terra se não é ser feliz? Dinheiro, 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 dinheiro para quê, né, Alessandra? Agora, com a pandemia vindo ali, a gente chega a essa conclusão, né? Que às vezes os pais, eu tive esse desprazer, eu digo assim, né? Porque não é um prazer, de conhecer pessoas que, por exemplo, tinham a criança que precisava de estimulação, muito, e achou que não ele não ia largar o trabalho dele, nem 1 hora, nem 2 horas, para fazer isso. E isso a gente fica triste, né? Porque colocou o filho no mundo, a gente não escolhe o filho que a gente recebe, mas a gente ama eles, né? Filho é Da forma que bênção. eles são, né? Filho é Então, bênção. seria essas 10, teria 20, 50, né? Porque a gente fala cada dia mais e mais, né? Mas cada um tem um hiperfoco, como se diz, né? Alguma coisa que é bastante forte. Trabalha nisso. Insiste nisso. Porque o Marcos, vou falar do Marcos, que é a minha experiência, né? Marcos andava, por exemplo, ele sempre gostou, depois que ele começou a falar, né? Ele demorou para falar. Mas ele falava pelos cotovelos. Só que assim, ó, como falasse, falava sozinho para ele, em volta da casa. Então ele tinha um pincel, ele botava um copinho deitado aqui em cima e ficava balançando, porque ele se acalmava com o círculo, né? Que quase que todo autista usa o círculo como para acalmar. E ficava falando sozinho, falava de política, de todos os assuntos que ele escutava na rádio, na televisão, e ele não tinha para quem falar, para os amigos. Porque os amigos falavam abobrinha, né? Ah, peguei aquela guria, passei a mão naquela, que gostosa. E ele achava, que isso? Que comportamento é esse, né? Que falta de respeito com as mulheres, com as pessoas. Ou então a bicicleta, não sei quem, comprei uma bicicleta e ele achava assim, nossa, por que eles não falam de livros, de história, de lugares, né? Então ele optou em falar sozinho, né? Ele falava sozinho. E falava muito bem, assim, corretamente, sabe? Até chato ele era. Porque não podia falar assim, tá. Ei, é está, ele dizia pra gente, né? E chorava na escola quando tinha algum aluno errava a escrita. Ele chorava, chegava em casa. A mãe não acredita, mãe, que tal pessoa fez uma palavra com S e era com C. Filho, mãe, não faz mal, né? E
Aí o que que a gente pensou assim? O Orlando chegou um dia e disse para ele, filho, nossa, que lindo que tu fala. Por que que tu não escreve isso? Para mais pessoas ouvirem, escutarem a tua história? Pois é. E começou. Então, olha só, uma deixa pequenininha, né? E começou a escrever um caderno, dois cadernos, três e quatro. Ele começava uma história, ele perdia a graça, ele queria mais um caderno. E escrevia, escrevia, escrevia. Quer dizer, se achou. Depois foi convidado para ser trabalhar na rádio, que ele ficou encantado, né? E assim foi. Depois uma tia convidou ele para palestrar na escola dele, falar um pouquinho sobre bullying. E ele gostou e foi tomando gosto pela coisa e foi, então, quer dizer, de uma coisa. Ele é um show business, né? A palestra dele hoje arrasa. Tem Fala bem. música, tudo, é muito Mas bom. assim, ó, ele não para, né, Alessandra? Ele está estudando. Então, eu sempre digo para ele, eu quero comparar ainda contigo uma palestra quando tu começou e agora que está fazendo já após. É muita diferença. Então, Porque daí- fale, fale, fale. não, é que o bom é isso, né? Tu não pode parar. Não. Então, a criança, o autista não pode parar, né? Porque ele tem uma certa idade que ele vai parar de estudar ou de receber estímulos. Eu ainda hoje, Marcos tem 27 anos. Praticamente todos os dias nós vamos caminhar juntos, né? Por quê? Porque ele é adulto, né? Meu Deus, ele podia ir sozinho, mas eu sei que ele gosta que eu vou junto. E eu gosto de caminhar também, então por que que eu vou sozinha e ele vai sozinho? Nós unimos as forças e vamos caminhar. Ele é meu parceirão para caminhada. Então são essas coisas que a gente não deve deixar morrer, né, Alessandra? Eles não É, precisam se virar sozinhos. Tem coisas que é eu não isso aí. sei, o Orlando me ajuda. É isso aí. Gente, vocês estão com o site ou só com o canal? Tem algum site agora, o Marcos? Marcos Porque tem. tem o Diário de um Autista, é o canal do YouTube. E o site é Diário de um Sim. Autista também? Marcos, o teu pai de Marcos? Pe- Petri. O Marcos, ele tá assistindo lá, ele vai digitar ali, tá? Então bota aí, Marcos! Taca Arrasa! ali o pau aí. Agora, olha só, nós estamos numa campanha, né, das mães extraordinárias se ajudarem, e a gente, né, fazer essa voz. Eu quero ser o trombone das mães especiais. Vamos botar esse povo para olhar para a gente né, nos ajudar, saber como nos ajudar. E aí, na plataforma lá da Connect, eu vou chamar algumas mães para fazerem uns cursos. Quem sabe você não vai ser o meu primeiro curso para mães especiais, hein? Olha Eu, lá. olha onde vai me colocar, né? Lembra Ué, você já lembra que tem eu te estúdio falei? aí, né? Tudo Lembra que eu online. te falei que eu sou simplória, sou simples, estou limitada no meu vocabulário, não sou o Marcos. Não, mas você, olha só, você é a mãe, né, do Marcos e é a pessoa que tem muito para oferecer para gente, para nós mães. Pode ter certeza disso. Eu estou vendo aqui, tem vários terapeutas nessa live, pessoas já estão me ligando e falando, gente, que mulher é essa? Que live, que aula! É É, verdade. Vamos conversar, vamos conversar. Vou botar o Orlando aí, seu Orlando, para fazer você usar esse estúdio aí para gravar suas aulas. o Orlando chora, se ele tiver que falar do Marcos, ele chora cada vez. Sério? É, Aham, mas chora. é emocionante realmente, né? É muito emocionante. Ai, E eu é não consigo. sensacional o trabalho que vocês fizeram como família. Como família, né? A Num família momento de pandemia, que as famílias não conseguem estar juntas, que as mães estão falando mal dos filhos, tem tanta coisa esquisita acontecendo. Você vê uma família que o irmão ajuda, né? Que o outro irmão, todos. Não quer dizer que é perfeito, mas esse amor de vocês, né? O Marco sempre fala disso. E é sensacional, é um exemplo que deve ser seguido. que a gente, assim, ó, Alessandra, que a gente tem que plantar isso, né? Por exemplo, nós temos a nossa nora. A nossa nora, para nós, é a nossa filha. Ela veio de mansinho, foi nos conquistando. A nossa neta, né? Então, assim, ó, é muito bom tu saber, chegar aqui em casa, eles gostarem de vir passar final de semana conosco. Isso não Não tem é? preço.
Pois Então, é, assim, é desde sensacional. E domingo, que seja, que foi, Leandro? Leandro, é você? Vem aqui. Vem aqui que vou dar meu tchau aqui na live. Vem dar tchau comigo. Vem cá, não quer dar tchau pro pessoal? Vem, ô você tá Leandro, andando de bicicleta, né? ô, Vem cá Leandro, falar com a É tia. que eu tô com vergonha. Não, não precisa ter vergonha, não. Vem cá pra gente dar um tchau, terminar aqui a live. Não quer, não quer. né? Vem cá, Ô Mãe, Leandro, rapaz. dá um abraço tá, aqui, Aqui, olha ó. aqui, vem aqui, é rápido. Só dá um alô assim, ó. Um Um alô, um alô. Um alôzinho. alô. Eu te É um vejo alô. nas fotos, te acho bem bonito. Tchau. Aqui, cara, vem aqui, ó. Aê, Lelê! Oi, garoto, tudo mãe, bem? papai anda de É bicicleta Legal. comigo. Então tá bom, minha querida. Olha, eu não tenho palavras para agradecer essas 10 dicas aqui preciosas. E nós vamos, quem sabe a gente não faz um e-book e um curso, hein? Vamos pensar nisso? Pode ser. Lembra que eu te falei que eu sou a parte da botar a mão na massa. A Então, mas aí organização a eu não gente quero vai, eu saber. faço então, a gente conversa. Eu vou ligar para aí para depois para a gente conversar. Tá bom, minha querida? Olha, te agradeço demais. Essa live não foi para ninguém, foi para mim, essa aula Ah, particular, maravilhosa. Em plena que pandemia, me bom. dei muito bem. Não esperava, eu fiz isso com a maior boa vontade, pensando em ajudar as mães, e eu que fui ajudadíssima, porque as suas palavras vieram diretamente para mim. Muito obrigada, viu, minha querida? Muito mesmo. Cadê? O Marcos botou aí o link? Marcos colocou, filho? Sim, Ah, então mas tá bom. dita para mim ali que eu vou falar para eles, né? É, fala para mim. Hum. www.marcospetri.com.br. Petri é com Y, tá, gente? Isso, Mas eu vou botar na postagem desse vídeo, eu vou colocar lá os contatos dele, tá bom? Aí, sim. ó, apareceu Ok. aí. Muito Ah, obrigada, é? querida. Obrigada Olha, também. que Deus continue te abençoando assim com essa sabedoria, porque você é uma mulher sábia. Tudo que você falou aí tem um monte de técnicas de várias frentes de psicologia, de um monte de coisa, e você convida, com a leitura, né, da vida, você conseguiu dar show, minha filha. Ó. E aí o resultado é o Marcos, né? Sensacional. Com Você é uma certeza. mulher extraordinária, uma mãe extraordinária, viu? Eu não posso chorar, Querida. hein? Não posso. Já chorei, Olha, tá? fica, Beijo para todo fica com mundo. Deus, tá? Um beijo no teu marido, nos teus filhos. A sua família é linda. E muito obrigada. E vamos fazer esse E aí, curso. tá chegando, né, Alessandra, o Dia das Mães, que todas sintam-se com o coração bem fortalecido, né? Para saber da responsabilidade, da importância que elas têm na vida dos filhos. Tá bom? Um forte É isso. abraço, beijo para todo mundo, tá bom? Tchau. Amei. Muito bom, querida. Tchau. Fica com Tchau. Deus.